Bem-vindos ao Ultiverso e vocês estão aqui com o Marcelo Ulti mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre treta. 5 coisas que irritam todo jogador de board game, beleza? Lista é uma coisa que na internet, principalmente no YouTube, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo quer saber 5 alguma coisa, 10 alguma coisa, 3 alguma coisa, 100 alguma coisa. E dessa vez nós vamos trazer aí os 5, vamos dizer, potencialmente crimes severos contra jogadores e jogos de board game, beleza? De trás para frente, então, vamos começar com o número 5, beleza? Bom, primeira coisa, você joga fora de casa? Ou você joga em casa? Você tem uma comunidade fixa? Ou a sua comunidade você sempre muda, está sempre em constante movimento, com pessoas novas, com eventos novos? Né? Seja como for, qual é o seu costume, o seu hábito de fazer aí seus board games, suas agendas de jogos? Tem alguns comportamentos que vão estar presentes em qualquer ambiente, beleza? Então, o número 5 é o AP. Gente, AP é análises parálises, ou, em português plano, paralisia de análise. E o que é o AP? É quando a pessoa tem tantas possibilidades no jogo que ela fica pensando qual que seria a melhor solução. E se eu andasse para aquela casa, alocasse um trabalhador naquele local? Aí se eu descartasse essa carta em vez dessa carta? Aí se eu pegasse esse bônus ou gerasse esse tipo de renda? Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude do AP é normal, absolutamente normal. Só que quando você tem um AP elevado, ou seja, a decisão do jogador por uma ou mais opções é extremamente lenta, morosa, demorada e repetitiva, isso torna o jogo maçante, cansativo para todos os demais jogadores. Existe uma diferença importante. Existe a palavra, o termo que é downtime, que é o tempo de espera, que é o normal entre cada partida ou cada jogador. Você tem um período onde você jogou e você vai voltar a jogar. É o ciclo que se fecha entre as suas jogadas, isso é chamado de downtime. Tem jogo que tem um downtime maior, tem jogo que tem um downtime menor. Os jogos euro têm a propensão de ter um downtime maior, porque as decisões estratégicas que devem ser tomadas a gente chama de calça curta, são restritas e uma decisão pode ser tão punitiva que faça você perder o jogo, tá bom? Então, dentro desse universo do euro, essa possibilidade do downtime, não a possibilidade, a existência de um downtime maior, ou seja, o retorno da sua vez de jogar na partida seja longo, justamente porque as coisas que você tem que fazer demoram naturalmente mais, o que não tem muito a ver, o que não tem nada a ver com análise parálise. Por quê? Se você tem um jogo com um downtime longo e o cara tem um AP longo, você vai ter realmente um jogo que vai durar aí 5, 6 horas e não chega no final. Isso é realmente cansativo. A vantagem de toda essa história é que o AP tende a diminuir com o tempo, beleza? E o AP é levado por várias condições. Vai pelo cansaço do dia daquela pessoa, pela a primeira vez ou as primeiras oportunidades, as primeiras experiências que a pessoa está tendo com aquele jogo. Então precisa de um tempo para se acostumar. Vai pela barreira do idioma, ela vai ter que ler uma, duas, três, quatro, 5 vezes a mesma frase num idioma que não é o seu idioma nativo, ou até mesmo no idioma nativo, entender a repercussão, desdobramentos. Às vezes será necessário consultar uma carta no manual, de tão confuso que pode ser uma iconografia. Isso gera uma demora. E esse processo de entender tudo isso e tomar essa decisão gera um AP brutal que vai se repetir. Ok? Então, para o jogo ser fluido, ser gostoso, ser, digamos, dinâmico para todos os jogadores, né, você tem que controlar o seu AP. Você tem que estar mais atento a essas possibilidades. E qual é a dica que fica dentro desse grande crime, do quinto grande crime, que não é exatamente um crime, mas uma característica presente em todos os jogadores, beleza? Maior ou menor instância. Qual é a dica? Depois que você fizer a sua jogada, comece a observar os outros jogadores e preparar a sua próxima jogada.
É lógico que tem jogo que você não adianta planejar 2, 3, 4 passos à frente se esses passos dependem das ações dos seus colegas. Mas se depende do seu jogo apenas, da decisão dentro do seu tabuleiro individual ou dentro das suas mecânicas, do seu engine building ali, você já começa a pensar nisso. Porque quando a partida fazer o ciclo voltar em você, o downtime, né? Voltar em você, você já sabe o que você vai fazer e você diminui o AP, tá bom? Fique atento a isso e evite o famigerado AP, tá bom? Claro, tem pessoas que têm um TDAH, têm um desvio de atenção brutal, ou está sonolenta, ou sob efeito de medicação, ou com problema em casa. Então a gente vai entender essas pessoas também. Mas seja como for, esteja atento ao AP. Outra dica em relação a isso é, fala para a pessoa, ô amigão, está com dificuldade? Né? Uma coisa que eu faço quando eu estou apresentando jogos para pessoas, primeira vez que a pessoa está jogando, é enquanto uma está tomando a decisão, eu pergunto, fulano de tal, você já planejou o que você vai fazer quando voltar em você? Você já tem mais ou menos ideia? Vai fazer isso, aquilo? Dentro disso aqui, o que você pode fazer? Porque quando eu estou apresentando um jogo, eu não quero ganhar. Eu quero que a pessoa tenha uma boa oportunidade, uma boa experiência de mesa. Eu quero que ele entenda o jogo. Inclusive, é uma das máximas do hobby. Não precisa ganhar na primeira partida. O que é importante na primeira partida é entender o jogo, perceber as nuances. Então, faça isso. Né? Pergunta para o seu colega, já tomou sua decisão? Quer alguma ajuda? Né? Sem ser rude, sem ser invasivo, às vezes isso pode ajudar a pessoa a diminuir o tempo de AP entre as suas jogadas. Tá bom? Quarto crime severo dos board games. Beleza? É o maldito celular. Gente, vamos lá então. Board game é um jogo offline. A gente praticamente não precisa de celular para nada. O que eu falo praticamente? O ideal seria não precisar para nada, né? Por que eu falo praticamente? Porque tem alguns jogos que demandam aplicativos. Deixa eu ver aqui, por exemplo, o Detetive tem um aplicativo próprio para ele, beleza? O Imperial Assault pode ser jogado com um aplicativo próprio. Deixa eu ver se tem mais algum outro jogo aqui que precisa de aplicativo. Não tô lembrando de cabeça, não. Eu acho que não. Mas, enfim, o Mansion of Madness precisa de aplicativo. Né? O Jornada da Terra-média precisa de aplicativo. E esse aplicativo vai estar onde? No seu celular. Se você tiver um tablet ou um notebook, muito melhor. Outro grande jogo que precisa de aplicativo é o Return to Dark Tower, né? Do meu amigo Léo Palhares. Aí. Apaixonado com esse jogo. Tem ele praticamente completo, se não tiver completo. Né? Jogaço, jogaço. Mas precisa de um aplicativo. Então você não vai descartar o aplicativo, você não vai descartar o celular para essa função. Você vai descartar o celular para ficar mexendo no Instagram, para ficar mandando mensagens no WhatsApp, para ficar olhando algo que não tem nada a ver fazendo uma compra, decidindo sobre algo que você pode fazer depois. Beleza? Evita isso, gente. Não tem coisa mais desagradável de você estar jogando, né, no intervalo ali entre as jogadas daquele jogador, ele pega o celular e começa a zapear no celular, tá bom? Então o celular é um problema, tira a sua atenção, tira a imersão dos jogadores e principalmente incomoda geral. Não tem uma pessoa que gosta, cara. Definitivamente. Celular, você vai deixar ele de lado. O que é permitido no celular são os aplicativos dos jogos que exigem um aplicativo, ok? Uma ambiência, ou seja, você vai colocar uma musiquinha, tem aí a indicação aí para você fazer, por exemplo, o nome do jogo no YouTube, vamos supor, Terraforming Mars Ambience. Beleza? Coloca ele ali baixinho, que todo mundo escuta. Aquele som ambiente é muito gostoso, aumenta a imersão do jogo, todo mundo fica mais relaxado com o jogo, é muito válido. Né? Usa ali um power bank para alimentar seu celular para não acabar a bateria na hora, ou liga ele na tomada, se você tiver essa disponibilidade de tomada no local, tá bom? Muito importante para isso. Também os aplicativos de controle de jogos, por exemplo, o Ludo Hall, que você lança os jogos lá, lança as pessoas que participaram, você tem um controle, também é permitido. Você vai usar ali uma vez no começo do jogo, uma vez no final do jogo, tá bom? Tirando isso, galera, esquece que você tem celular, tá bom? Claro, também a gente não vai ser rude o suficiente falar que você não vai poder usar o celular para atender uma chamada importante, para verificar a saúde de uma criança ou de um familiar doente, beleza? Para receber ou fazer o seu pedido ali de comida,
ok? Isso tudo é permitido, tudo com moderação, gente. Mas se você puder evitar, dentro das circunstâncias que eu falei, evite, porque ninguém gosta. Não seja esse cara. Larga o celular, beleza? Terceiro grande crime dos board games e jogadores de board game, beleza? É o famigerado alpha player. Eu ainda tenho uma subdivisão disso aqui. O que é o alpha player? Mais um termo em inglês, né, Marcelo? É o jogador alpha, tá bom? O jogador alpha, cara, é aquele jogador que chama para ser responsabilidade sobre o jogo todo. Ele sabe tudo. Ele quer julgar tudo, inclusive por você. Fala, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ah, move seu cara para cá, você atira nesse monstro aqui, joga o dado desse jeito, usa essa granada. Né? Ou o cara fala, não, por que você não mexe sua pecinha para cá e joga essa carta para cá e por que você não faz isso aqui? Não, pera, o que você está fazendo? Faz aqui muito melhor, muito melhor. Não, volta a sua jogada, que a melhor coisa que você fazer é alocar o trabalhador aqui nesse ponto e outro nesse ponto aqui e guarda suas ações. Beleza? Gente, não tem coisa mais insuportável no jogo do que um alpha player. Naturalmente, tem jogos que deixam o alpha player sair, né, da tumba, né? Igual o Munhal, de vida interna. O cara vem, ele surge, parece que o cara abre uma caixa do demônio e ele sai de lá de dentro querendo mandar do seu jogo, beleza? O alpha player, gente, é um pau atravessado na goela, cara. Misericórdia de ter morrido que eu usei. Mas, cara, o cara é um pau, beleza? Um pé no saco, tá bom? Não seja esse cara, e se eventualmente tiver esse cara na mesa, fala com ele, ô amigão, segura sua onda, deixa eu jogar aqui, você joga na sua vez, pode ser? Beleza? Às vezes é um jogo cooperativo, e aí o cara tem ainda mais ímpeto em querer te ajudar, em querer falar o que você tem que fazer. Diferentemente de você ajudar a pessoa a entender o jogo, que eu falei lá atrás, falando sobre o AP e tudo mais, entendeu? O alpha player não, cara, ele atrapalha a sua experiência de jogo. Ele torna seu jogo chato, porque o cara tá querendo jogar com você, se impondo em cima de você. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ninguém que fica conversando em cima de você. Deixa eu tomar minha decisão. Às vezes é errada. Eu quero errar. Eu quero entender o jogo. Eu preciso errar. Às vezes eu preciso morrer no jogo, entendeu? Para entender o jogo. Então, o alpha player, cara, é realmente uma figura que você tem que evitar. Como eu falei, muitos jogos, principalmente da escola americana, né, os Amerigolds, entendeu? Geram a margem para isso. Se você não pedir opinião, você pode falar, amigão, eu posso te dar uma opinião? O cara falou, não, então beleza, fica à vontade. Beleza? Não se magoe também com isso, não. Deixa o cara julgar. Entendeu? Até o cara ver que às vezes ele precisa de uma sugestão. Num jogo cooperativo, a opinião da galera faz peso, faz diferença no resultado final do jogo. Tá bom? Então, não seja esse cara chato e não seja esse cara intransigente que não aceita também uma opinião. Beleza? O segundo ponto, o segundo degrau daqui, é o que eu chamo do senhor manual. O que é o senhor manual? A gente explica o jogo, fala todas as regras, né, as básicas, elementares, as variantes eventuais, né, tudo que pode eventualmente acontecer, mas você não decora o manual. Eventualmente você vai errar uma coisa ou outra, vai fazer uma interpretação errada de A ou B. E o senhor manual, o que ele vai fazer? Ele quer ver o manual e ele vai ficar batendo boca com você sobre regra. O cara pega e tem a desplante de abrir um fórum, né, lá no BGG, ok? Board Game Geek, lá na gringa, para ver o que os caras estão discutindo. Aqui, ó, tá sendo discutido isso aqui. Beleza? Gente, a hora do jogo, relaxa. Vai julgar. Se uma regra foi feita, teve erro, depois você comenta com a pessoa. Né? Eu já falei isso, galera. Quer comentar sobre regras? Deixa para depois. Beleza? Vamos atender isso aqui. Por quê? Uma regra errada pode comprometer o jogo. Tá certo. Não discuto. É indiscutível. Mas dependendo da regra, se todo mundo está sobre a mesma regra, tá todo mundo em pé de igualdade. Tá bom? Pode afetar o final do jogo, pode afetar uma pontuação, pode afetar um percentual qualquer, entendeu? Pode afetar, de repente, uma passagem do jogo que você não vai ver, beleza? Mas uma coisa que afeta definitivamente o moral é o cara ficar questionando o tempo inteiro cada uma das regras. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, tem um tanto de jogo que eu jogo, acho ele maravilhoso e tem regra que eu ignoro. A gente, bicho, isso aqui nós não vamos usar, ou eu vou usar uma regra diferente para melhorar a imersão do jogo.
beleza? Ah, o cara se sentou não sei quantos anos para fazer o dev de um jogo, não sei o quê, mas às vezes, velho, não coube ali naquele grupo. Às vezes tem que simplificar a regra para a pessoa poder jogar, entender a primeira, a segunda, a terceira partida. Depois a gente põe a regra normal, entendeu? Que é um jogo cheio de regra, o Imperial Assault aqui, ó. Ele é lotado de regra, um jogo maravilhoso, mas cheio de regra. E cada personagem tem uma característica diferente do outro. São dezenas de personagens, entendeu? Então, cabe o espaço para discussão, mas durante a partida, cara, tenta ser mais leve em relação a isso. Ah, eu não entendi o que isso quer fazer. Qual que é a amplitude, qual a abrangência dessa ação que eu estou fazendo? Se você, como explicador, não souber, vale a pena dar uma consultada, desde que não pare o jogo, aí todo mundo para, ai que saco. Aí fala, tá tudo errado, vou ter que montar o jogo todo. Acabou a diversão, cara. Tá bom? Então a recomendação, a dica que eu faço, cara, você tem uma observação sobre a regra, pede, fala pro cara que ensinou as regras, ou quem é o dono do jogo, fala, isso aqui como é que funciona? Se te afetar demasiadamente, fala, cara, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada, mas vamos jogar, beleza? E depois você olha, às vezes você está certo, às vezes você está errado. Às vezes você está certo, beleza? Mas o jeito que foi jogado foi até mais divertido do que o está escrito no papel. Deixa rolar, beleza? E ainda tem a famosa house rule, ou seja, a regra da casa. O cara fala, nós vamos jogar dessa forma e vai ser dessa forma e pronto, beleza? Aceita e joga e vai ser feliz, tá bom? Galera, o segundo crime, vou fazer assim, beleza? O segundo crime, terrível aí dos jogos de board game, tá bom? É aquele jogador que não tem cuidado com os componentes do jogo. Mano do céu, misericórdia. O cara que fica dobrando a carta, entendeu? Né? A menina que fica batendo com a unha na carta, vincando a carta, né? Deixando marca na carta, que belisca, ou que puxa a carta da sua mão, né? Que rasga a carta, que amassa a carta, que destrói o sleeve, entendeu? Que põe um componente na boca, beleza? Tem muita gente que fica com componente na boca. Tem jogo, gente, como o Everdell, que os componentes são molinhos, dá vontade, são frutinhas para dar vontade de comer. Então tem gente que morde o componente. Então, gente, o jogo é caro, beleza? E são, às vezes, a depender do jogo, acima de R$ 1.000. E às vezes você não vai ter reposição para aquela peça. Por exemplo, o Nemesis Lockdown não foi lançado no Brasil. O Nemesis que foi lançado no Brasil está fora de impressão. Você não acha mais. O preço dele hoje é um absurdo. Absurdo. Se você perder uma peça, esquece. Você não vai conseguir repor. Não tem quem reponha essa peça para você. Ou se você conseguir repor, vai ser o olho da cara, absurdo. Um painel, um tabuleiro que dobrado de forma errada tem que quebra. Não tem reposição, gente. Às vezes comprometeu o jogo inteiro. Né? O cara que deixa o refrigerante cair na mesa e molha o tabuleiro. Entendeu? Vai gerar mofo, vai gerar, sabe, aquele açúcar ali vai comprometer a cor das imagens que tem no tabuleiro. Entendeu? Então, tomem bastante cuidado, não tem jeito, mão gordurosa pegando nos componentes. Nossa, farelo de comida no meio. Pô, gente, realmente, zelo com o jogo é algo fundamental e quem não tem zelo com o jogo, esse cara merece o pior dos castigos, beleza? E qualquer banimento nunca mais joga com ele, cara, porque se o cara não respeita o seu jogo, ele não te respeita, tá bom? Às vezes ele não sabe, mas você avisa para ele, falou, cara, não faça sua carta, não tira o componente da boca por gentileza, porque se o cara não tiver cuidado, bicho, se o cara não tiver noção, você não tem que jogar com ele. Combinado? Beleza? De acordo? Fechou. Então não vou falar mais sobre esse assunto. É um saco. Essas pessoas realmente merecem o banimento. Tá bom? E o número 1, para encerrar com chave de ouro esse jogo. Desculpa, esse vídeo dos 5 pecados, dos 5 crimes aí que mais incomodam os jogadores de board game. Se você marca um evento, um jogo, uma partida e a pessoa não vai, não tem jogo. Beleza? Então assuma seu compromisso. Se você marcou uma partida, compareça. Se você não vai poder ir por um motivo qualquer, avisa antes, porque a pessoa não vai setar aquele jogo, separar aquilo tudo. Às vezes é tanto trabalho que tem para você conseguir coincidir tudo. Você vai pedir uma pizza, você vai comprar uma bebida, um refrigerante, né? Você vai comprar salgadinho, você vai montar, vai setar o jogo. E você não vai, você não aparece,
ou você se atrasa de forma absurda, deixa todo mundo esperando. Gente, não faça isso. Não é um jogo online que você pode logar e deslogar a hora que você quer. É um jogo que depende da sua presença. E às vezes a sua presença ela é fundamental. Então, se você se comprometer a ir a um jogo, a marcar um evento, né, a criar uma partida, cumpra, beleza? É a única coisa. E assim você vai ser bem quisto em todas as partidas que você for. Usa essas 5 dicas que eu te dei aí. Então vamos lá. AP, beleza? Análise parálise. É um porre, evite isso. Trate seu AP. Segundo, celular. Cara, se não for para aplicativos do jogo, para uma musiquinha ou para o Ludo Hall, esquece o celular. Terceira, Alpha Player. Deixa de mandar no jogo dos outros. Esquece o manual para lá, cara. Vamos jogar, depois você vê esse trem. Quarto, cuidado com os componentes do jogo. Beleza? Zele por eles. Para o jogo durar para sempre. Ele vai durar, se você tratá-lo bem. Beleza? E 5, se comprometa com o dia do jogo e não deixe furo. Valeu? Combinado? Marcelo Uti aqui. Lembrando sempre dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu comentário aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Grande abraço, beijo para todos e a gente se vê em breve.